para dar continuidade aos conhecimentos trazidos pela nossa querida doutrina espírita. Conhecimentos codificados pelo mestre Allan Kardec, ensinamentos vindos direto da espiritualidade, coordenados pelo mestre Jesus, que cada vez mais possamos nos aprofundar nesses conhecimentos e nos tornarmos criaturas melhores. Hoje, daremos continuidade analisando as questões de número 2, 3 e 4 do Livro dos Espíritos, que ainda vai nos falar de Deus. Deus infinito e provas da existência de Deus. Certo, meu irmão? Quer dar boas-vindas para os nossos amigos e colegas? Boa noite a todos, queridos amigos. É um prazer estar sempre com vocês aqui para esse encontro de aprendizado e de esperança, mais do que tudo, principalmente, repito, pelos momentos que nós todos estamos passando, nosso país está passando, nossos amigos estão passando. Nós hoje vamos falar sobre as questões 2, 3 e 4. E coube, então, a mim falar sobre as questões 2 e 3, que eu tomo a liberdade de ler aqui com vocês. O que devemos entender por infinito? Respondem os espíritos. Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. A questão 3. Poderíamos dizer que Deus é infinito? E os espíritos nos respondem. É uma definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Então, nós aqui estamos falando sobre uma nova definição, que é a infinitude divina e a infinitude como um conceito. E os espíritos aqui na resposta número 3, vocês percebem com certeza que as respostas 2 e 3 são totalmente interligadas, eles já nos dão uma informação. Olha só, não se pode definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Então, os espíritos ali, eles já, como nós fizemos na semana passada e retrasada, chegamos, obviamente, antes, todos nós, à conclusão que Deus não é apreensível pelo pensamento lógico. Ele não é compreensível pelo pensamento lógico. Por isso que os espíritos dizem, não se pode definir uma coisa não conhecida por outra. Quer dizer, Deus é infinito? Eu não sei o que é infinito. Eu não consigo definir o que é Deus, então eu não posso dizer, como foi proposto, que Deus é infinito. Eu estou tentando definir alguma coisa com duas coisas que eu não consigo definir. E eles dizem que isso não é possível, obviamente que não é possível. Mas se Deus, e nós precisamos chegar a uma observação, a um pensamento, uma coisa que apacente a nossa alma também, a nossa entendimento a respeito do que é o infinito. E aí eu me lembrei porque todo esse improviso que eu faço demora um tempão estudando aqui, né? 10 minutos de improviso são 3 dias de estudo aqui. Então, eu fiquei pensando no seguinte, eu me lembrei do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes disse o seguinte, sobre o amor, que ele seja infinito enquanto dure, posto que é chama. É um dos versos mais bonitos e conhecidos de Vinícius de Moraes. Os gregos, eles definiam 3 tipos de amor. E por que eu vou falar do amor para falar do infinito?
gregos definiam três tipos de amor. Eles definiam o amor eros, que é o amor dos seres, um sujeito e um objeto. O amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por uma mulher, um homem por homem, não importa. É o amor em que é transpassado o desejo, é o amor romântico. E eles chamavam, então, de amor eros. Eles definiam também um outro tipo de amor, porque para cada tipo de amor eles tinham uma palavra específica. E era o amor philos, que é o amor da amizade, do carinho, do afeto, ou é o amor da parceria, da cumplicidade, coisa que nós sabemos que está também, por exemplo, embasado numa relação entre duas pessoas, que, como nós dizemos, se amam. As duas pessoas têm, além de tudo, ter o amor eros, o desejo, né? Eles precisam ser parceiros, companheiros. Então, os gregos chamavam de amor eros, chamavam de amor philos e chamavam um outro amor de amor ágape, que é um amor transcendente, que ele não busca absolutamente qualquer vantagem, qualquer interesse. É um amor por tudo e por todos. Eu acho que fora o Senhor Jesus, um grande exemplo, porque nós conhecemos, a maioria de nós conhece a história, é Francisco de Assis. Quando ele fala irmão sol, irmã lua, irmã água, irmão cachorro, quando ele chega nesta situação, ele perceber, né, a presença divina dentre todos eles. Se eu for pensar... Sérgio, posso fazer um depoimento aqui? Claro. Então, baseado nisso aí que você falou, eu tenho por ti um amor philos, meu parceiro. Eu fico muito feliz de você sentir isso por mim. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Só fico com medo de ter um amor eros por você, mas eu preciso me segurar um pouco aqui na cadeira, porque na minha idade não tem volta. Esse não dá, então, esse não dá. Então, eu estava falando, Kim, Paulinho, antes de nós trocarmos essas coisas de amor, nós estávamos falando sobre o amor. É brincadeira. Então, os gregos, eles trazem essas definições da questão do amor. Por que eu estou falando do amor? Porque se nós quisermos captar o que é infinito através de 3 dimensões, comprimento, altura, largura e até mesmo de tempo, nós teremos grande dificuldade. Porque, para nós, é infinita o universo, não é verdade? Mas basta nascer mais uma estrela para que esse infinito se modifique. Então, tudo tem um mais um. Então, a gente não tem ideia do que é o infinito. A gente pode ter uma ideia da infinitude em relação à nossa pequenez. É algo assim para se fazer esse dimensionamento. Então, naquela busca de tentar trazer algum exemplo que apacentasse, né, o meu coração, eu caminhei pelo amor. Porque é o seguinte, nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, né, o princípio material com o princípio inteligente vai nos fazer simples, porque nós simples vamos nos modificando e cada vez mais materialmente vamos evoluindo, e somos criados ignorantes porque nós precisamos nos tornar uma fonte de conhecimento. O que é que faz, e mais ainda, quero colocar aqui nesse molho dessa nossa conversa, nós temos algumas noções, algumas percepções a respeito de como funciona o universo. E um deles é que existe hierarquia. Existe hierarquia no universo. E nós percebemos, por exemplo, simplesmente pelo nosso lar. Nosso lar tem um governador, tem diretores, tem médicos. Né? André Luiz começa varrendo para aprender. Então, tem uma hierarquia e nós sabemos que os espíritos vão evoluindo. Nós sabemos que os planetas vão evoluindo, haverá uma questão a respeito disso. E eles evoluem através de uma
potencialidade a ser desenvolvida. E os espíritos evoluem infinitamente. Então, qual é a potencialidade que existe que vai levá-los infinitamente à evolução? É o amor. É a capacidade de amar. Então, se eu quero alguma coisa que eu, como Santo Agostinho dizia, se me perguntarem sobre Deus, eu não sei responder, mas se não me perguntarem, eu sinto e sei, e tenho ele presente comigo. Então, imaginem vocês o seguinte, se o amor é ele que vai fazer com que esses espíritos, e nós, os espíritos, possamos evoluir, crescer em direção ao alvo supremo, que é a perfeição, e nós vamos diretamente, então nós temos aí uma grande pista para podermos entender o que é infinito. É através do amor. E trazendo para a simplicidade das coisas, algo extremamente complexo, eu diria para vocês o seguinte, além de sentir Deus, a gente pode sentir a infinitude no amor verdadeiro de uma mãe por um filho. Porque é um amor incondicional. E você diria que esse amor é o quê? E como eu não gosto de palestra que a pessoa pergunta para o público, eu mesmo respondo. É um amor infinito. Então, o máximo que a gente vai poder chegar no entendimento do infinito é lembrar exatamente sobre isso, sobre o amor. Então, toda vez que você está, você e seu filho, você e seu pai, você e sua mãe, você e uma pessoa que você saiba que tem um amor incondicional, você traz com você a certeza e a noção do infinito. E como nós temos as nossas famílias espirituais que estão sempre orando por nós, pedindo, nos evangelhos são elas que chegam meia hora antes para fazer toda aquela aclimatação e tudo por amor a nós, cada vez mais no processo evolutivo deles, eu diria para vocês o seguinte, se vocês me perguntarem o que é infinito, eu não sei. Mas se vocês pedirem para eu apontar o infinito, eu aponto uma mãe e o amor pelo seu filho. Rápido e rasteiro. Pode ir para a questão número 4, Paulinho. Já matei 2 de 3, meu filho. Aqui, não é? É plá e bola. Paulinho. Pois não, Sérgio? Essa sua fala foi inspiradora e eu gostaria de fazer aqui uma complementação, se você me permite, é bem rápido. Não. Que é o seguinte, ficou faltando isso, eu senti, na verdade, é sempre cola dos amigos espirituais. Então, eu comecei falando do verso do Vinícius, né? Que seja infinito enquanto dure, posto que é chama. Mas nós, então, percebemos que nós, espíritos, temos uma potencialidade, uma capacidade de amar infinitamente. Então, o verdadeiro amor, o ágape, do ágape trazido pelos gregos nessa palavra, ele vai ser infinito, porque ele é de duração infinita, posto que ele não é chama. Ele é centelha divina. E a outra colocação que eu ia dizer é o seguinte, a pergunta é, Deus é o infinito? Como os amigos espirituais disseram, definição incompleta. Mas nós podemos dizer uma coisa que é o seguinte, há um infinito amor em Deus, tal e qual nós tínhamos falado sobre a questão, tão assim, no nosso dia a dia, tão possível de nós sentirmos, que é esse amor verdadeiro de uma mãe por um filho. Então, há o infinito do amor, o amor infinito, com certeza, em Deus. E uma das suas definições para a nossa incompletude de capacidade é chamá-lo de amor, o verdadeiro amor. Só queria completar, tá? Ô, Sérgio, isso se completa, né, que você falou, quando João, lá no seu evangelho, fala, né,
Amai-vos uns aos outros. Deus é amor. Perfeito. Então, gente, o que todo ateu busca, até aquele ateu que tem uma categoria especial de ateus, né? Estava falando isso com um amigo antes da reunião. É aquele ateu que diz: sou ateu sim, graças a Deus. Será que existe um ateu total? Então, muitos irmãos se dedicam a querer provar a existência de Deus. Deus existe? Deus não existe? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Eu acredito? Eu não acredito? Eu não aceito tal religião porque tal religião tem uma concepção assim de Deus que eu não concordo mais. A gente tem que aprender definitivamente. A espiritualidade nos fala mais à frente, lá no Livro dos Espíritos, sobre a melhor religião. Que a melhor religião é aquela que leva o homem para o caminho do bem. E não religião A, religião B, religião C. Religião que acredita na reencarnação, religião que não acredita na reencarnação. Religião que acredita em Jesus, religião que acredita em Buda. Não. É aquela que leva o homem às suas formas interiores, a ser melhor do que era antes e a se transformar definitivamente no homem de bem, descrito no Evangelho, descrito também no Livro dos Espíritos. E aí Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde? Kardec é direto, né? E a espiritualidade responde: num aforismo que se aplica às suas ciências. Opa! De novo a espiritualidade coloca a ciência, talvez, quem sabe, como método de investigar Deus. Não existe efeito sem causa. Olha outra lei que incomoda tanto a gente muitas vezes. Lei de causa e efeito. Não existe efeito sem nada que tenha causado antes. Então, para a gente encontrar as provas da existência de Deus, que é a causa primeira, como eu falei semana passada, que Aristóteles definiu na sua metafísica, o primeiro motor, ou causa primária, ou causa essencial, basta nós observarmos os efeitos. E aí continua a espiritualidade. Procura-se a causa de tudo aquilo que não é obra do ser humano. E a razão para crer em Deus, basta observar as obras da criação. Será que o ser humano seria capaz de fabricar um planeta Terra? Uma lua? Um sol? Uma pedra? Uma cachoeira? Uma praia? Grãos de areia? Bom, infelizmente, a única coisa que o homem tem produzido é poluição, é destruição da natureza, é matança de animais e de seres humanos. E isso a gente faz muito bem, nós, seres humanos. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa
e que o nada pôde fazer alguma coisa. Aí nós cairíamos na chamada doutrina nihilista, que Deus não existe, que Deus está morto, que o nada, que as coisas se criaram porque foram se combinando pelos princípios da atração, pelos princípios do magnetismo, que não existe nenhuma força inteligente, nenhuma lei criada para reger esses encontros entre pessoas, entre grupos, entre países, entre planetas, e indo lá dentro da matéria, entre átomos, que agora nós sabemos, pelas descobertas da física quântica, que não são mais aquele modelinho que a gente conheceu lá no secundário, quando a gente começou a estudar química, que tinha uma esferazinha, com prótons e nêutrons, que aí tinham várias rodinhas. Vocês lembram? Quem gostava de química? Na primeira camada tem tantos elétrons, na segunda camada tem tantos elétrons. Esse modelinho de átomo que a gente aprendeu lá, todos fixos, todos parados. A física quântica veio nos dizer que o elétron está numa determinada posição, é uma equação de onda que vai nos dar a probabilidade dele estar em alguma região do átomo. Átomo esse, palavra essa, cunhada pelos gregos, e que queria dizer indivisível. E hoje nós sabemos que ele não é indivisível. Mais de 200 subpartículas já foram identificadas, provadas cientificamente em laboratórios de aceleradores de partículas. E é por isso que existe uma famosa afirmação de Einstein, conversando com o físico alemão Niels Bohr. Vejam como esse final de século, 1857, Livro dos Espíritos, Helena Blavatsky, a biologia, através do livro A Origem das Espécies, a quantidade de físicos que chegaram à conclusão de que a física clássica é uma utopia, que nada está parado, que a única e real verdade é que a única coisa constante no universo é a mudança. O padrão de mudar é eterno, é infinito. Mas aí a gente falar de física quântica, de átomos, de elétrons, pode parecer difícil, complicado, uma coisa muito teórica. E aí, por isso, eu trouxe aqui uma historinha para vocês sobre um velho árabe que era analfabeto, mas ele orava com tanto fervor, com tanto carinho, numa noite, olhando para o céu. Saímos da física quântica, de grandes mestres que ganharam prêmios Nobel, para citar um velho árabe no deserto, orando com fervor. Fervor esse, talvez, que muitos de nós não tenham. E que precisamos desenvolver para adquirir a fé que transporta montanhas, de que Jesus nos falou. E ele, quando estava lá, orando, perto da cabana dele, que sempre vem, né?
aqueles que vêm zombar. O dono da caravana chegou, empurrou ele, jogou ele na areia e falou: velho maluco, o que você está fazendo aí? E o crente respondeu: Senhor, eu conheço e sei da existência de Deus e estava conversando com ele. E aí o chefe admirado: como assim? Você enlouqueceu de vez? E aí o servo pergunta: Senhor, como é que o senhor sabe que uma carta de uma pessoa ausente, como é que o senhor reconhece que ela lhe escreveu? Aí ele: isso é uma coisa óbvia. Pela letra que ele escreveu na carta, se for uma pessoa amiga minha, eu vou reconhecer a letra, é claro. Sim, sim. Senhor, eu não sei escrever. Então talvez ninguém nunca venha me reconhecer pela letra. Mas se fosse uma joia, como é que o senhor se informaria e saberia a respeito dessa joia? Como reconhecer essa joia, Senhor? E ele continuava humilde, né? Ora, pela marca do ourives que a desenhou, que a fabricou, isso é fácil. O empregado sorriu e agradeceu. Mas, Senhor, mais uma dúvida. E como é que o senhor sabe que um animal que roda a nossa tenda é um cavalo, é um camelo, é um outro animal qualquer? Ele, cada vez está ficando mais fácil, é pelos rastros. Eu vou saber qual é o animal. Aí o velhinho olhou para ele, sorriu e falou: Senhor, então vem aqui comigo, por favor, e pede para que o chefe olhe para o céu, para as estrelas, e pergunta a ele: Senhor, de quem são aqueles rastros lá no céu? Quem os deixou? E na mesma hora, tomado por uma profunda emoção, o dono da caravana se rende à sabedoria do idoso analfabeto, que ele desconsiderava como uma pessoa que pudesse conhecer qualquer coisa, que zombou da fé dele, se prostra de joelhos e começa também a conversar com o dono daqueles rastros, com quem os criou, com Deus. E ali estão as provas da existência de Deus. Não só ali no céu, mas como estão na natureza. Estão por toda a parte. Basta querermos ver. Basta termos um pouco de sensibilidade. E é por isso que, lá voltando ao nosso diálogo entre Einstein e Niels Bohr, em 1926, falando sobre a nova física que estava sendo criada, Einstein diz: a teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Deus não joga dados com o universo. Devem existir variáveis ocultas, magnitudes ainda não descobertas, além da massa, da carga, da rotação,
que nós não conhecemos. Albert Einstein, grande físico, ele era judeu, filho de pais judeus, foi iniciado no judaísmo, aprendeu a Torá, leu sobre os velhos profetas do Antigo Testamento, mas, passados alguns anos, ele se coloca completamente contra a ortodoxia do judaísmo, bem como de qualquer outra religião. Ele não se opõe a Deus. Ele se opõe a determinadas práticas colocadas pelas religiões. Ele se opõe à metafísica de Aristóteles, que quer provar a matéria pela matéria. Ele acha que a explicação da matéria está além da matéria, está nas energias. E esse conflito afastou Einstein das religiões. O único Deus que Einstein acreditava era o Deus do filósofo Spinoza. O Deus de Spinoza era um que estava em tudo que existe. Ele estava na natureza. Ele não tinha uma forma. Ele habitava todos os seres. E quando ele começou a dizer exatamente no Deus que ele acreditava, que era completamente diferente de Yahvé, de Jeová, do judaísmo, do Deus pregado pela Igreja Católica. Ele acreditava num Deus presente em toda a criação. O Deus de Einstein é infinitamente superior, mas ele é impessoal e intangível. Ele é sutil e ele respeita um conceito que era chamado, entre os filósofos da ocasião, contemporâneos de Spinoza, de harmonia legal. Uma harmonia que respeitava as leis de causa e efeito. E ele se estabelecia em todo o cosmos pela adesão estrita de todos os seus seguidores aos princípios físicos e energéticos de causa e efeito. Esse era o Deus de Einstein. Esse era o Deus de muitos irmãos. Mas existem muitas definições de Deus. Eu gostaria de terminar com duas que existem na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de profunda sabedoria. Existem conceitos, é claro, que são questionáveis, mas existem muitos conceitos que são aplicáveis, como, por exemplo, a parte moral do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, é falado: a sua obra é perfeita. Então, se a obra é perfeita, ela veio de um ser perfeito, aí está uma das explicações para Deus. E todos os seus caminhos são de justiça, de justiça, de amor e de caridade.
Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, nos falou Jesus. E não há nele injustiça. Ele é justo e reto. E na primeira epístola de João, capítulo 3, no versículo 2, João, com todo o seu amor, ágape, vou usar os termos que você ensinou para a gente, Sérgio. Estou abusando, hein? Com seu amor ágape, ele fala aos discípulos, amados. Imaginem João falando essa palavra, bem diferente de mim, né? Amados, com toda a carga de carinho e de amor. Agora somos filhos de Deus, ou seja, somos irmãos. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, porque nós somos infinitamente perfeitos, mas ainda de forma latente, não de forma presente. Mas a evolução e o progresso vai nos levar a trilhar essa escada até conseguirmos manifestar esse amor ágape. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, o Santo Espírito, o Santo Princípio, né, de que eu falei semana passada, seremos semelhantes a ele, não iguais. Semelhantes a ele. Porque assim como o é, assim nós o veremos. E João fala aqui que nós veremos a Deus. E está lá em uma das bem-aventuranças que os limpos de coração verão a Deus. Então precisamos providenciar urgentemente a limpeza do nosso coração, para que nele esteja algo semelhante ao Sagrado Coração de nosso Mestre Jesus.